Em se tratando do Egito, nem precisa de muitas apresentações. E sim, tá cheio de lugares assombrados. Hoje a gente vai conhecer alguns deles, mas fica até o final, porque o último lugar é um dos mais fantásticos que a gente já falou aqui, inclusive com imagens impressionantes. Só não esquece de deixar aí seu like, que ajuda muito a gente. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos aos lugares assombrados do Egito. Falar sobre o Egito levaria com certeza um ano inteirinho de vídeos. Apesar de já não ser mais o mesmo hoje em dia, não dá para negar que continua a ser um país maravilhoso em suas paisagens, principalmente em sua história. Eu mesma sou devota de duas deusas egípcias. Uma delas é Bastet e a outra é Sekhmet. E é lógico que um lugar tão cheio de história, abençoado e comandado por deusas e deuses poderosos, está cheio de espíritos, de entidades e de manifestações. Então, sem enrolar mais, vamos lá conhecer o primeiro lugar, as Pirâmides de Gizé. Aquele ponto é sempre rodeado de turistas. Raramente está tranquilo, só mesmo à noite. E mesmo depois que o sol se põe, tem aqueles que insistem e fazem questão de ver aquela maravilha no escuro. E graças a isso, temos os relatos de que há muitos espíritos que também frequentam o lugar. Os moradores das proximidades contam ouvir muitos gritos vindos de lá. E como por muito tempo já foram ver o que estava acontecendo e nunca viram nada, pararam de se levantar no meio da madrugada para conferir e se conformaram que se trata de algo sobrenatural. E seja lá o que for que grita, chega até as casas, porque muitos já deram de cara com figuras sombrias aparecendo e sumindo, névoas que se formam e vozes sussurrando. O problema é que essas vozes são agressivas e mandam que os moradores saiam de lá. E elas também tentam expulsar os turistas. Falando em turistas, muitos deles que nem conhecem uns aos outros, contaram que em meio a um ou outro passeio presenciaram a materialização de corpo inteiro de pessoas translúcidas usando trajes do início do século XX. E dizem que há muitos outros tipos de assombrações em volta da pirâmide. O Vale dos Reis. Ao contrário do que se pensa, não é comum que os espíritos permaneçam próximos a seus túmulos. Mas faraó é faraó, né? E com eles não tem regra, nem depois de mortos. Anubis é compreensivo e permite que os espíritos dos faraós e dos monarcas do Egito perambulem pelo Vale dos Reis. São muitos os relatos de turistas que viram faraós e rainhas por todo o vale. No começo, alguns chegaram até a pensar que eram atores, usando trajes do Egito Antigo para representar o passado do lugar, mas mudaram de ideia rapidinho quando esses atores desapareceram diante de seus olhos. E dizem que é esse um dos lugares mais assombrados do Egito, mesmo porque lá estão algumas centenas de túmulos de reis e faraós há milhares de anos. Alguns dos reis mais poderosos e ricos do Egito estão enterrados lá. Mas eu não sei não, pode até ser o segundo lugar mais assombrado do Egito, porque eu acho que o mais assombrado deles é o que eu vou mostrar lá no fim desse vídeo. Fica aí, eu tenho certeza que vocês vão adorar, que vão ficar encantados tanto quanto eu. Então a gente vai agora para o deserto de Farafra. Akhenaton foi um faraó que governou a terra do Egito no ano de 1330 a.C. Governou por 17 anos e nesse tempo ele fez muitas mudanças nas regras e nas crenças, chegando a criar, digamos, um novo sistema de fé. E isso, é claro, deixou muitos súditos e sacerdotes irritadíssimos, tão irados da vida que o amaldiçoaram. Disseram que o faraó iria vagar eternamente pelo deserto após a morte. Ele jamais atravessaria a ponte de Anubis. E não é que a praga pegou? Muitos moradores locais evitam a todo custo passar pelo deserto de Farafra, até durante o dia. Eles temem se encontrar com o fantasma de Akhenaton, que já foi visto muitas vezes vagando por lá, inclusive por viajantes do deserto. Ele é rodeado por sombras escuras em forma humana, e esses fantasmas, apesar de pelo menos por enquanto nunca terem atacado ninguém, parecem ser assustadores pelas formas que têm. O Palácio do Barão em Paim.
Saindo um pouquinho das assombrações do Egito Antigo, do tempo dos faraós, vamos lá para o palácio onde viviam o barão e sua família. O palácio foi por muito tempo um dos lugares mais visitados do Egito, até ser interditado e proibido para as visitas. O motivo para isso foi a quantidade absurda de manifestações sobrenaturais no lugar, que passou a atrair também investigadores e caçadores de fantasmas. E adivinha quem conta os relatos mais assustadores sobre o palácio? Sim, eles. Os heróis que volta e meia aparecem no sanatório levando sustos, os intrépidos guardas noturnos. Eles dizem que a coisa por lá é bem difícil. Todo o entorno é cheio de vultos e de sombras rastejantes que cercam toda a construção. Tem também vozes tanto humanas quanto rosnados, grunhidos e gritos. Isso atormenta os coitados a madrugada inteira. Isso sem contar na sensação tenebrosa que tem a cada ronda, de estarem sendo seguidos bem de perto, quase sendo acuados por algo que não podem ver, mas que com certeza não é coisa boa. Eles sempre fazem suas rondas em duplas, já que nenhum deles tem coragem de ir sozinho, porque dizem que sentem um perigo iminente. O passado do lugar é bem pesado e sugere que algo bem antigo pode estar assombrando e amaldiçoando o palácio, porque ele traz má sorte para todo mundo que morou nele. Dizem que a esposa do barão morreu no palácio de forma bem misteriosa. Já estava há muitos anos deprimida, trancada no quarto, porque sabia de todos os casos do marido, todas as traições dele, e que ele não fazia a menor questão de esconder. E aí, depois de algum tempo, arrombaram a porta do quarto e a encontraram morta. Pouquinho tempo depois, a filha do casal também caiu numa depressão profunda. Dizem que ela gritava de dores insuportáveis, que ninguém conseguia achar a causa. E de repente também foi encontrada morta, da mesma maneira que a mãe. O barão passou então a morar sozinho, já que os outros familiares e empregados estavam com medo de ficar lá. Eles viam coisas assustadoras, coisas que não eram explicáveis. Ouviam as tais vozes não humanas e eram atacados à noite por forças invisíveis. Então todo mundo deu linha na pipa e o barão ficou sozinho. Mas um tempo se passou e ele também foi encontrado morto, do mesmo jeito que a esposa e a filha. A causa da morte de nenhum deles nunca foi descoberta nem explicada, mesmo porque não havia qualquer indício de ferimento, de asfixia, envenenamento. Nenhum dos herdeiros ou outros parentes jamais quiseram morar lá. Aliás, eles não passam nem perto. Mas por ser um lugar lindíssimo, como eu disse, ficou por muito tempo aberto à visitação. Mas as manifestações foram ficando cada vez mais fortes e os turistas apavorados. O jeito foi fechar o lugar para os visitantes de vez e até pouco tempo atrás não se podia nem passar do lado de fora. Hoje, isso já é permitido. O que não quer dizer que essas assombrações foram embora. A energia ruim, a tal força perigosa e antiga que habita o terreno onde está o palácio, é o que muita gente acredita que tenha matado toda a família e tenta expulsar os visitantes e todos os que ficam por lá. Mas agora a gente vai conhecer o lugar que eu achei mais incrível dessa lista. Um lugar que com certeza eu daria um braço para ir até lá. Só que antes, deixa aí seu like generoso, comenta se você quer uma segunda parte desse vídeo e deixa aí a sua batata. O Templo Secreto de Sekhmet. Em Luxor está o Templo de Karnak, que é obviamente um cartão postal do Egito. É maravilhoso, foi o centro da fé antiga. É considerado o maior templo já construído no mundo inteiro, com recintos para Amon-Ra, Mut e Montu. Recebe muitos turistas e à noite fica todo iluminado, fica muito bonito. Mas essa é a parte conhecida do templo, porque ele é muito, muito maior do que se sabe. E há outro recinto, como um outro templo escondido, fechado e que pouquíssimas pessoas podem ter acesso. Quem quer entrar nele, além de precisar pedir uma permissão especial, tem que pagar muito dinheiro e já é avisado. Tem que ser forte espiritualmente, amiguinho, porque senão não aguenta não. O templo não foi fechado à toa. Ele não é proibido para a maioria das pessoas somente para que se cobre a entrada mais cara. Moradores, funcionários e visitantes estavam sendo bombardeados com manifestações sobrenaturais de todos os tipos, inclusive com a aparição de um leão, muito maior do que um leão deveria ser, como se o bicho já fosse pequenininho. Ou então de um gato, também bem longe de ter o tamanho de um gatinho normal. O leão corria todas as noites por Karnak e queria atacar as pessoas, só que quando chegavam muito perto, percebiam que na verdade era uma manifestação
a manifestação de Sekhmet. Há milhares de anos a imagem da deusa leoa ficou sossegada no seu templo, recebia a visita dos sacerdotes que levavam oferendas e faziam rituais para acalmá-la. Muitos anos se passaram, eu quero dizer milhares de anos, quando um grupo de trabalhadores encontrou o templo e a imagem. E aí as coisas começaram a acontecer. Os homens foram enlouquecendo, um a um, alguns até tirando a própria vida ou a vida dos outros. Nenhum deles sobreviveu ao que teria visto ou ouvido dentro do templo, principalmente no pequeno salão onde a imagem de Sekhmet está. Claro que ninguém comentou muito sobre isso. O lugar seria mais um ponto turístico no Egito. E os visitantes começaram a chegar. Pior, né? Entrar e sair sem nenhuma reverência ou permissão do templo e na sala de Sekhmet. Eles queriam que acontecesse o quê? Mas não é assim que a banda toca. A leoa começou a se manifestar e a expulsar os invasores, assim como fez com os trabalhadores que muito tempo antes invadiu seu lugar, o seu ponto de força. E aí, quando eu digo força, eu estou me referindo a muita energia. Tanta que naquele pedaço nem as árvores crescem mais, mesmo sendo o resto do espaço todo arborizado. E aí foi graças a uma equipe de filmagens que costuma mostrar lugares antigos que muito mais manifestações puderam ficar conhecidas, já que depois de muito custo, eles conseguiram a tal permissão para filmar dentro do templo secreto e também filmar a imagem proibida de Sekhmet. Mas antes, deixa eu apresentar a vocês a poderosa Sekhmet, por quem eu tenho muito amor e muito respeito. A deusa leoa é a deusa da guerra, da doença e das curas. Foi criada pelo deus Ra para punir a humanidade por causa das besteiradas que desde sempre fazem, né? Ela desceu à terra e só com um rugido apavorou todo mundo e aniquilava quem não a obedecesse. O problema é que essa amada leoazinha se empolgou muito nos castigos e Ra precisou intervir antes que ela destruísse tudo, porque havia inocentes entre os que mereciam o castigo e Ra não quis ser injusto. Mas nem ele conseguia segurar essa leoinha tão brava e para fazê-la parar, a embriagou com uma bebida vermelha. Ela adormeceu. E aí alguns dizem que sua versão mais calma e paciente é representada por Bastet, a deusa gato, e Hathor, representada por uma vaquinha. Ainda assim, Sekhmet tem um grande senso de justiça e é invocada sempre que estamos nos sentindo injustiçados ou quando temos uma grande batalha pela frente. Sua cor é o vermelho e por isso ela também é chamada de Senhora Vermelha. Ela me ajuda muito e ajuda muito a nos proteger de inimigos e pessoas que queiram nos fazer mal. E eu não posso deixar de mencionar, claro, que ela também é a deusa da cerveja, né? Então deu pra ver que com Sekhmet não se pode brincar e perturbar o sossego dela não é uma boa ideia. Mas voltando à equipe de filmagem, assim que eles chegaram ao templo, e ainda sem entrar nele, a apresentadora disse ter se sentido estranho. O canal deles é esse aí, ó, mostra alguns lugares antigos pelo mundo, é bem interessante. Ela contou que sentiu uma onda de eletricidade percorrer o corpo, como se tivesse fincado uma agulha no pescoço e essa eletricidade passou a percorrê-la. Os outros membros da equipe também sentiram a mesma coisa. E como eu disse, ainda estavam do lado de fora, em frente à entrada do templo. Nem tinham chegado perto do salão onde a imagem está. Um deles disse que parecia que várias agulhas estavam espetando o corpo todo e ele tinha um forte zumbido no ouvido. Outros ainda contaram que a imagem parecia mudar de cor e até mudar de posição. Tudo isso numa fração de segundos. Os aparelhos deles também sofreram com a energia emanada por Sekhmet. As câmeras captaram anomalias de luz. Alguns aparelhos descarregaram completamente e uma câmera queimou. Também aconteceu de fotos saírem desfocadas, como se algumas vezes a leoa não quisesse ser fotografada. Outra coisa incrível que acontece, muito bonita também, é a quantidade de orbes que enchem a sala e flutuam em volta da imagem. Olha isso. Outro rapaz da mesma equipe foi o primeiro a entrar na sala. Ele entrou sozinho e disse que estava tudo no mais completo breu. Só que do nada, a estátua se revelou na escuridão. Como se tivesse luz própria e não tem qualquer fonte de luz ali. A não ser um buraquinho por onde passa um facho de luz do sol. Só
só numa determinada hora do dia. E aquela não era a hora. Ele disse ter sentido de novo a corrente elétrica passando pelo corpo. E aí, quando as outras pessoas começaram a entrar, a tal luz se apagou e tudo ficou escuro de novo. Mas vejam só o que aconteceu quando o fotógrafo da equipe tirou fotos da imagem com o iPhone dele. Primeiro ele tirou uma foto com o flash e ficou assim. Olha agora a foto sem o flash. Ele diz que isso acontece se tiver uma fonte extrema de luz. Mas como? Se lá é totalmente escuro. E outra coisa que simplesmente não dá para entender. A foto com o flash foi tirada alguns segundos depois da foto sem o flash. Então por que as localizações são diferentes? Outra foto captou essa anomalia. Lembrando que são equipamentos de última geração. Sempre em dia para fazer esse tipo de imagens e estavam todos carregados no máximo. E olha só, parece que uma fonte de luz está se formando no braço de Sekhmet, lembrando que essas fotos foram tiradas sem o flash. O fotógrafo diz que chegou até a ficar irritado porque faz isso há anos e nunca aconteceu de não conseguir focar a câmera ou ter tantas surpresas assim com as fotos que tirou. Mas ele também disse que o que o irritou ainda mais era que ele sempre foi um cético, nunca acreditou em nada e depois dessa visita já não sabe mais o que pensar. E depois de tanta coisa acontecendo, a visita ao templo secreto de Sekhmet foi fechada com chave de ouro. Uma última foto foi tirada da imagem. Só havia o fotógrafo e Sekhmet na sala. Era o que ele pensou, né? Até ver a foto. E eis que de repente tem mais alguém. Mas não era nenhum dos membros da equipe nem os moradores que os acompanharam até o templo. Repito, era para ser somente a foto da imagem numa sala vazia. E tem mais, olha a roupinha do rapaz aí. Ninguém estava usando nada parecido, nem mesmo os nativos. Mas sabe quem usava? Os sacerdotes do Antigo Egito. Eu confirmo. Pelo menos para mim, esse foi um dos lugares mais extraordinários que a gente já falou aqui. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou e ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva, se interne, cutuca o sininho para receber todos os vídeos. Me ajuda deixando o like. E se quiser me ajudar ainda mais para comprar ração e remédio para os bichinhos, tá aí o nosso Pix. Você também pode ajudar todo mês a partir de R$1, sendo padrinho ou madrinha, pelo Apoia-se. Todos os links estão na descrição de todos os vídeos, junto ao link do nosso Instagram, Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.